O movimento artístico pop art no Brasil e no mundo e a sua relação com as imagens nas mídias e o consumo. Trabalho realizado por Adriene, Everton, Ingrid, Késia, Rayana e Vitória para a matéria Comunicação e Sociedade Contemporânea, ministrada pelo professor Fernando. A pop art é um movimento artístico que surgiu nos anos 50 no Reino Unido, do desejo de jovens artistas de criar um movimento reacionário ao expressionismo abstrato que começou a se consagrar após a Segunda Guerra Mundial. Apesar do nome do movimento significar arte popular, a pop art não é realizada pelas classes mais comuns da sociedade, mas sim associa-se aos elementos da cultura de massa capitalista, à vida cotidiana industrial e aos meios de comunicação. Teve como particularidade a aproximação das obras com o mundo contemporâneo e conseguiu afastar o título kitsch, brega, das obras, transformando-as em moda. Sua linguagem visual imagética era da televisão, do cinema, dos quadrinhos, da fotografia e da publicidade, e assim conquistou a atenção da sociedade por fugir das convenções artísticas da época, utilizando-se de elementos antes não considerados arte, visto que o capitalismo exacerbado classificava o que era notório ou não. Como exemplo dos mais notáveis artistas mundiais desse movimento e suas respectivas obras temos Andy Warhol com as latas de sopa Campbell e Merlins, Jean-Michel Basquiat com Africanos de Hollywood, Richard Hamilton com O que torna as casas de hoje tão diferentes, tão atraentes, Robert Rauschenberg com Collection e Roy Fox com Moça Chorando. O pop art chegou ao nosso país nos anos 60, período da instauração do regime militar. Com isso, as críticas europeias e norte-americanas ao materialismo e consumismo não vigoraram aqui. O que aconteceu foi a utilização dessa expressão para demonstrar contrariedade ao governo, culminando assim em um viés voltado para as pautas sociais e políticas nacionais. Essa época foi marcada pela exposição Opinião 65, que permitiu que jovens artistas ganhassem importante espaço no cenário artístico, e claro, contestando a ditadura. O movimento Tropicália é um exemplo brasileiro claro de uma expressão artística que teve como suporte o pop art. Mas foi o artista Elliot Sica com a obra Parangolé que mais chegou perto do modelo da pop art tradicional. Como exemplo dos mais notáveis artistas nacionais desse movimento e suas respectivas obras temos Antônio Manuel Lima Dias com A História Errada, Cláudio Zé Tosi com A Subida do Foguete, Alex Flame com Israel, Márcio Batista com Mona Lisa Pop Art e Rubens Gershman com Hot Couples. Como tradução do nome pop art, arte popular, esse movimento tem como objetivo aproximar a arte da vida cotidiana, utilizando-se de linguagem figurativa, realista e urbana, trazidas em ícones simples de consumo da época, repetindo várias vezes, aplicados em escalas naturais, ampliadas ou reduzidas, aproveitando de materiais comuns como látex, tinta e gesso, exagerado nas cores vivas, fluorescentes e saturadas. Inspiração dos quadrinhos e imitação da estética industrial, abusando de personalidades famosas através de reproduções de peças publicitárias, inspirações na cultura de massa e imagens retiradas dos jornais. Os artistas desse movimento costumavam ser abertos a vários formatos de criação, entre elas pintura, fotografia, serigrafia, e vão combinar a pintura com objetos reais. Os signos e símbolos retratavam sobretudo a sensualidade, os status sociais, o erotismo, a violência, fama e consumo. As principais imagens do pop art resultam da ironia dos signos e símbolos da cultura de massa, com o intuito de fazer críticas à indústria de massa capitalista e ao consumismo. O uso de imagens já existentes servia justamente para ironizá-las,
Afinal, tudo aquilo não passava de produtos vazios que geravam lucro para a indústria cultural. É certo afirmar que, apesar de criticar o capitalismo e os objetos de consumo, o pop art utilizava-os como suporte, chegando até a contribuir com o aumento de venda de determinados produtos. Foi o que aconteceu com a sopa Campbell, já mencionada anteriormente. Durante muito tempo, a perspectiva simbólica da mulher na história da arte, sobretudo na arte ocidental, era representada pelo olhar masculino, cabendo então a elas o status de mero objeto. Foi a partir da década de 60 que esse cenário mudou. Com o desenvolvimento do movimento da arte feminina, as mulheres passaram a ter voz no contexto cultural. A estética da pop art feminina seguia os modelos gerais das obras desse movimento, mas diferenciava-se por abordar temáticas feministas e de cunho militante, destacando os papéis sociais das mulheres e a sua sexualidade, com o objetivo de alterar a conjuntura vigente da ótica masculina sobre as imagens femininas. Aqui estão algumas dessas mulheres incríveis que fizeram história desse movimento e suas respectivas obras: Yayoi Kusama com Cogumelos, Wanda Pimentel com a série Envolvimento, Pauline Botti com Color Hair Gone, Terezinha Soares com Inseminação Artificial e Cibele Varela com De Tudo Aquilo que Poderia Ter Sido e Não Foi. É um equívoco pensar que as referências simbólicas do pop art estão apenas em museus ou exposições. Facilmente podemos encontrar o pop art na moda, na música, no grafite e até mesmo nos cosméticos. A pop art foi a expressão que mudou os rumos de fazer artístico e possibilitou a exploração de vários segmentos culturais, aliando arte e crítica, nos permitindo fugir de padrões estéticos impostos, ampliando nosso olhar para diferentes temas e materiais, o que resultou, diga-se de passagem, em um movimento extremamente impressionante e atraente.